E estamos de volta com o nosso programa Família em Foco, hoje com um tema muito importante. Crianças e as questões dos riscos, não é? Quais são essas consequências de não deixar o seu filho correr risco? E estamos conversando com a psicóloga Lourdes, que está aqui justamente para falar conosco sobre essa questão dos riscos. Minha Lourdes, querida, me diga, quais são as consequências de uma criança que foi tão protegida que acabou não correndo riscos? Quais são essas consequências para a vida dela? Uma das maiores é a questão da autoestima. Sim. E da autoconfiança. Uhum. Então, a autoestima acaba ficando muito fragilizada. A criança começa a não conseguir cumprir suas tarefas, e aí não é nem sequer correr risco, mas cumprir tarefas cotidianas, rotineiras. Por exemplo, cortar um pão, sim, que às vezes os pais não deixam mexer com faca. Fazer um sanduíche. Um sanduichinho. Por exemplo, colocar o tênis de molho na água com sabão e para limpar um pouco, porque é um dos hábitos interessantes, ensinar as crianças também a limparem as coisas, né? Então, por exemplo, não consegue fazer a lição de casa, né? Não consegue criar um cartaz, né? Não consegue conversar com o amiguinho que está do lado. Às vezes, achando super interessante o que a outra criança está fazendo. Então, quando a criança começa a se retrair muito, né? Solicitar demais a proteção do pai ou a presença do pai para realizar a tarefa que ela deveria realizar, então é hora de a gente parar e ver o que nós estamos fazendo. Né? Por que nós estamos tirando dessa criança? A capacidade, a força, a iniciativa? Muito possivelmente. Então, é hora de inverter o jogo. Perfeito. E começar esse treinamento. E se os pais observarem que isso não é possível, apenas, né, com o trabalho deles, procurar um profissional. Mas será que a criança tem essa noção do perigo ou não? Porque a criança parece ser tão inocente, tudo pra ela é fantasioso, tudo pra ela é maravilhoso, que nessa proteção não é o pai tá querendo cuidar disso, desse lado que ela não tem? Olha, a criança é muito intuitiva e muito criativa. Ela saca coisas que às vezes a gente não percebe. Porque num primeiro momento, até mais ou menos os 6 anos, a criança todo o seu conhecimento se baseia no processo sensório-motor. Então é o que ela ouve, o que ela vê, o que ela percebe, o que ela intui, o gosto que ela sente, né? O odor que ela exala, enfim, é toda uma situação sensória-motora que está em andamento para ensinar o ser humano a que risco eu me exponho agora. Então, a criança também é intuitiva. E a criança percebe muito bem aquele que quer lhe fazer mal. Acho que, às vezes, muito antes que os pais. Olha só quantas coisas aprendemos. Então, convém parar e pensar quando a criança reclama de alguém. Né? É muito importante, porque às vezes, na frente dos pais, o adulto, ou o colega, ou o amiguinho do irmão, ou a amiguinha da irmã é muito boa, mas em outras situações a situação não é tão favorável assim. É isso, a gente tem que avaliar, ouvir, conversar, perceber, porque aí pode ter uma dica de que alguma coisa está ocorrendo. Isso é muito importante. Outra coisa que eu queria que você falasse é essa questão de, por causa dessa situação de segurança, muitos pais optam em querer os filhos dentro de casa só com games, internet, porque de alguma forma eles têm uma proteção aí. O que acontece nessas situações onde o jovem ou mesmo a criança foi privado dessas outras situações que, entre aspas, teriam risco para viver numa redoma de proteção dentro do seu quarto, do seu apartamento, da sua casa? Suzy, às vezes essa proteção desprotege. Deixar a criança solta, usando a internet da forma que ela quer, não é a melhor solução. Perfeito. Hoje tem apresentado riscos seríssimos. A criança tem que ser supervisionada. Ela tem sites proibidos. Exatamente. Tem canais de televisão que também são proibidos. Eles não têm condição, até por volta de 12, 13 anos,
para decidir essas questões sozinhos, né? Os games muito agressivos também não faz bem, porque assim, em alguns games é legal ser o bandido. Sim. Não tem consequência nenhuma, você mata, estoura os miolos, enfim, e não tem nenhuma consequência, nenhuma punição. E essa não é a verdade da vida. Claro. Né? Então, assim, realmente, até os games têm que passar por uma supervisão. Né? Porque nós vamos ensinar as crianças que fazer coisas ruins vai bem, tá tudo certo, não tem punição. Aí, né? ó. Tá vendo, Marcinho? Marcinho? Dessa, viu, dona Lourdes? Viu, mãe? Eu tô correndo mais risco dentro de casa do que na rua. Deixa eu brincar na rua. Tudo com a devida supervisão, como a Lourdes falou, enfim, mas é importante sim. Até porque a pessoa tem que passar por desafios, ela tem que errar. E qual é a reação que os pais devem ter diante de uma situação em que o filho ou se machucou, né, ou deu errado, para que eles, ao mesmo tempo, ensinem o caminho certo e não desestimulem esse jovem a dar continuidade à descoberta da vida, ao crescer? Eu acho que a primeira condição é a situação dos limites, Suzy. As crianças têm que saber limites. Qual é o seu espaço pessoal, até onde eles podem ir, até quando as coisas são deles, até quanto as coisas são deles, e quanto começa o exercício do direito do outro. Então, essas noções são importantíssimas. Os cuidados são importantes, é necessário que os pais falem sobre cada um dos cuidados, uso de capacete, tornozeleira, luva, enfim, 1 milhão de hoje de protetores que existe, né? Simples fato de passar protetor solar. Se eu peço para o meu filho passar protetor solar, mas eu não passo, o exemplo é complicado. Então, fazer ensinando é uma das melhores formas de proteger o filho, né? E suscitar as relações com outras crianças é fundamental, porque o mundo é feito de pessoas. Sim. São pessoas que decidem o mundo. Não é o computador, não é o videogame, né? Não são as redes sociais. São as pessoas, as emoções, os sentimentos, as relações de confiança que a gente constrói e mantém durante toda a vida. Né? Com certeza. Então, é muito importante que essas crianças se relacionem com outras crianças, com outros adultos, para que elas possam lidar com suas emoções. E muitas vezes a gente vê que os pais, às vezes, falam assim, olha, não quero ver você de jeito nenhum andando com fulano. Não porque tem um comportamento terrível, inadequado, mas às vezes é mais agressivo. Só que essa pessoa, na verdade, é um exercício para que o filho aprenda a se defender lá na frente com outras pessoas, não é verdade? E a reagir da melhor forma possível. Né? Tem que ensinar. Buscando uma solução para o conflito daquele momento. Exatamente. Então, isolar a criança daquelas crianças que às vezes são, digamos assim, mais agressivas, nervosas e alteradas, nós só estamos retardando um problema que irá acontecer lá na frente, às vezes com um chefe, às vezes com uma outra pessoa. Ou, às vezes, com o seu melhor amigo. Também. Né? Que acaba tomando posse do seu espaço pessoal e você dizendo apenas amém. Né? É verdade. Relação é troca, né? Então, Sim. é preciso que os pais incentivem isso e mostrem quando há troca e quando não há troca. Né? Perfeito. Você está vendo, Marcinho? Quantas coisas você está aprendendo hoje no nosso programa? Demais, viu? Tô gostando. Com certeza. E você viu que existe o risco, mas é um risco saudável, que a sua mãe vai delimitar, mas ao mesmo tempo você vai conversar com ela, mostrando que você já tem capacidade para resolver várias situações. Situações do dia a dia, como a gente falou, às vezes cortar até um pão. Então a mãe deve treinar a criança, evidentemente, já quando ela tiver a habilidade para isso, mas para ela se virar nas coisas, não é verdade? Claro. Muitas vezes eu vejo criança falando assim, criança já quase adolescente, falando, puxa, eu quero ir até o meu colégio não é tão longe, e os pais não deixam. Qual é a atitude que um pai e uma mãe deve ter quando o filho demonstra essa vontade de se virar, sabe, ter autonomia? Como é que deve ser feito esse processo para que os pais se sintam mais seguros e que a criança também tenha autonomia? Num primeiro momento, acompanhá-los. Certo. Depois, instituir horários. Sim. Né? Você, de lá aqui, são tantos minutos, são tantas horas. Você tem esse tempo para voltar.
Porque então eu vou ficar preocupada. Certo. Vou achar que você está exposto a uma situação agressiva. E você pode estar simplesmente se divertindo e eu me preocupando, o que não é justo. Claro. Então é bom que a gente combine regras, né? As regras funcionam muito bem nesses momentos. E se a minha mãe, ela fala assim, leva o celular. Só que ela fica ligando pra mim toda hora. Onde você tá? O que você tá fazendo? Não é chato isso também, Lud? Não acaba também sendo um impedimento no meu crescimento, na minha liberdade? Olha, então, uma mãe muito obsessiva acaba, muito controladora, acaba cortando um pouco as iniciativas da criança, né? Não precisa ficar em cima, precisa confiar. Se a criança é verdadeira, confie. Incentive esse lado verdadeiro a emergir. Não precisa ficar o tempo todo monitorando. Monitorar faz parte. Claro. Mas não é 10 vezes em uma hora. Sim. Aí é exagero demais. Com Aí certeza. o Márcio tem razão. Outra coisa também que muitas vezes o jovem reclama é que às vezes eles querem ir ao shopping com os amigos, porque querem assim, principalmente o adolescente, né? Quer ter aquele momentozinho de se sentir mais seguro, mais confiante. E muitos pais falam não de jeito nenhum. Qual é o processo mais correto nessa situação? Das primeiras idas ao shopping junto com o grupinho dos adolescentes? Olha, a melhor coisa é a mãe levar. Leva. A mãe levar, a tia levar e buscar. Leva, deixa lá. Deixa tantas horas, Em todo tal mundo lugar. em tal lugar. E, de vez em quando, olhar, né? Olha, eu vou estar no shopping, vou passar Sim. por aqui. A gente pode se encontrar. Deixando claro, a gente pode se encontrar. E eu acho interessante que você esteja junto com seus amigos, fazendo coisas legais. Né? Porque essa é a proposta. E aquilo também que muitos jovens falam, né? Ai, minha mãe chega perto, já fica falando comigo, já fica falando com os meus amigos, não me dá o espaço. Então, eu entrego você fica com os teus amigos, tchau, volto tal hora, você pode até observar de longe, mas não deixar esse aspecto, não é constrangedor, do jovem se sentir uma criancinha. Porque daí também acaba fazendo a coisa começar a caminhar errado. Porque o jovem vai arrumar uma forma de transgredir. É verdade. Né? Então, não, e também entender que a criança, o jovem, ele precisa participar. Não adianta só reivindicar. Sim. Participar significa ter responsabilidade. Então, isso é uma coisa que os pais precisam ensinar aos jovens. Perfeito. Olha quantas coisas nós aprendemos no programa de hoje. Você gostou da entrevista? Pode assistir de novo para você tirar novamente as suas dúvidas. É só você acessar o nosso site. Você pode assistir esse programa ou os programas anteriores. Qual é o nosso site, Marcinho? É muito fácil. Vamos lá. É www.paulinas.org.br. E se você também tem sugestão de pauta, você tem dúvidas, tem opiniões a dar, entre em contato conosco. Aqui no nosso programa Família em Foco. Qual é o nosso contato? É paulinastv@paulinas.com.br. Olha, Lourdes, eu só quero agradecer. Queria que você terminasse assim com alguma mensagem para os pais sobre essa questão dos riscos com relação aos filhos. Olha, é impossível viver uma vida inteira sem correr riscos. Sim. Os riscos são importantes, eles nos fazem crescer e nos fazem aprender a ter responsabilidades. Então, que as crianças possam correr riscos, mas que elas sejam absolutamente ensinadas, encaminhadas, né, para o aprendizado de o que cada risco significa, né? O que cada uma dessas coisas pode trazer de bom para mim ou de ruim. Nossa! Esse é o peso ideal. Com certeza, olha quantas coisas nós realmente estamos aprendendo no nosso dia a dia. Mais uma vez, muito obrigada, Lourdes, pela sua orientação, viu? Você vai voltar mais vezes aqui. Obrigada, muito obrigada pela oportunidade. Imagina. Agora a gente vai rapidinho para o intervalo, porque eu tenho que dar algumas dicas aqui para o nosso querido Teco de como ele pode correr riscos, mas de uma maneira adequada. Eu volto já já.